Então agora a gente vai ver sobre os acabamentos, tá? A gente já viu aqui sobre o corte, né? Agora a gente vai ver sobre todos os outros acabamentos, tá? Lembrando que aqui a gente pode configurar até 15 tipos de acabamento, categorias de acabamentos, tá? E a lógica é a mesma para todos, tá? A gente construiu a planilha de uma forma com que você consiga fazer qualquer tipo de acabamento aqui, tá? Mas antes de a gente ver aqui como é que a gente vai preencher, eu preciso mostrar para vocês como é que a planilha foi criada, como é que ela foi, como é que a gente faz o cálculo para fazer este custo, né, de acabamento, tá? Vamos lá, aqui é a fórmula que basicamente que a planilha faz, tá? Desenhei aqui no Corel para ficar um pouco mais fácil, acredito que vocês já estão acostumados com o CorelDRAW também aí, né? Então vamos lá. Então para a gente entender, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de custos e de lucro, tá? A gente tem o custo e o lucro fixo, tá? E o variável, tá? Por exemplo, imagina a laminadora lá. Quando você vai fazer uma laminação, você tem que ligar a lâmina, a laminadora. No meu caso, o meu tipo de laminadora, acredito que todos também façam da mesma forma. Quando eu ligo e ela começa a aquecer, desculpa. Quando eu ligo e ela começa a aquecer, eu tenho que deixar ela rodando a lâmina, né? Chega um ponto ali que ela tem que rodar. E aí essa lâmina ela vai sendo perdida, né? Aquela lâmina ali que está sendo enviada para fora ali, ela está sendo perdida. Porque eu não posso ainda passar o material, porque não está na temperatura certa. E se eu deixo a laminadora parada, ela vai derreter aquela lâmina no rolo. Então aí eu já tenho um custo, né? Independente se eu vou passar 100 folhas ou se eu vou passar uma folha, eu vou perder aquela lâmina na arrancada e depois no final também, a hora que eu tenho que botar ali um material para não enrolar nos rolos. Então eu tenho um custo fixo, independente de quantas folhas for rodar. Tá? Agora, o que é o custo variável? O custo variável é, por exemplo, quanto custa para passar cada folha. A minha laminadora aqui, depende da lâmina que eu uso, é em média de uns 80 centavos, né? Para passar os dois lados a lâmina do papel. Então, esse é o custo variável, né? Imagina que eu tenho lá, sei lá, R$ 5 de custo fixo, né? Porque é o que eu perco de material. E eu tenho aí o custo de 80 centavos em média para rodar cada folha. Se eu rodar uma folha, eu vou ter esse custo a 80 centavos. Se eu rodar 100 folhas, eu vou ter um custo de R$ 80, tá? Então, esse é o conceito de fixo e variável. E óbvio, né? A gente tem o custo e a gente tem o lucro da nossa empresa, tá? Então aqui, como é que a planilha vai calcular? Ela vai calcular o custo fixo mais o lucro fixo e aí a gente já tem um subtotal só da parte fixa do material. Imagine que aqui é 50 centavos, desculpa, no meu exemplo ali eu estava dando R$ 5, né? Então eu já tenho R$ 5, mais, sei lá, uns R$ 15 de lucro fixo, eu já tenho um subtotal de R$ 20 aqui. Então, independente se a gente vai fazer o acabamento com 100 folhas ou com uma folha, eu já tenho um custo, né? Um preço de venda para o meu cliente fixo de R$ 20, tá? Depois a gente tem, obviamente, aqui o custo variável. Por exemplo, a gente vai pegar a quantidade, vezes quanto me custa o variável e quanto eu quero lucrar a variável, né? Depois a gente vai ver um exemplo mais para frente. Aí a gente tem o subtotal e a soma desses dois valores aqui é o total do acabamento que vai ser passado o preço para o cliente, tá? Mas não vou deixar vocês só nessa explicação. Vamos lá para o exemplo, tá? Aproveitando o Corel aqui. Ó, beleza, eu tenho dois exemplos aqui. Um com uma folha e o outro exemplo com 100 folhas, tá? Beleza, vamos seguir lá no exemplo que eu estava falando. Vamos supor que lá na laminadora eu tenho um custo fixo de R$ 5 e um lucro fixo de R$ 15. Conforme eu já tinha falado lá no outro exemplo, a gente já sai com preço de venda de R$ 20. Agora vamos supor que o cliente pediu uma laminação só uma folha laminada. Aqui eu estou falando só do custo de laminação, tá, gente? O valor de impressão é calculado à parte, né? A planilha faz a parte. Aí aqui, é uma unidade? Beleza, então vai ser uma folha. E aí ela vai multiplicar esse 1 pela soma do custo unitário e do lucro unitário. Eu selecionei lá na minha laminadora que eu tenho um custo de 80 centavos e eu quero ter um lucro de R$ 3 por cada folha que eu passar lá. Então meu custo total aqui vai ser de R$ 3,80. E aí multiplicando pela quantidade, obviamente, né, vai dar 3,80. Então esse vai ser vamos dizer assim, meu preço de venda unitário. Somando os dois aqui, o fixo mais o variável, eu tenho um custo de R$ 23,80, tá? Agora vamos ver exemplo para mais folhas, tá? Agora imagine que agora o cliente pediu 100 folhas. O valor fixo continua o mesmo, tá? Porque esse é fixo, ele não varia,
né? Então eu vou ter aqui 5 mais 15 e vou ter os mesmos 20 reais. O que vai mudar agora é a quantidade, né? O custo por unitário ainda continua o mesmo, o lucro mesmo, só que agora 80 centavos, 3,80 vezes 100 unidades, agora eu tenho um custo, né, para o meu cliente de 380 reais variável. Tá? Lembrando que isso aqui é para laminar 100 folhas, né? Então a gente vai ter um lucro, um preço de venda de 380 reais, mais os 20 fixos, então 400 reais, tá? Então aqui, ó, até botei errado aqui, ó. Então cada folha para mim vai sair 4 reais, porque o valor para o cliente, né? Porque ele vai pagar 400 reais pela laminação, ele está laminando 100 folhas, obviamente o lucro, o custo dele para imprimir esse material e laminar ali, só laminar na verdade, né? Vai sair 4 reais, enquanto para ele passar uma folha vai custar R$ 23,80, tá? Então é dessa forma que a planilha ela vai precificar lá, tá? Então agora eu vou ensinar para vocês lá na planilha como é que a gente faz isso, tá? Vamos ver aqui, ó, laminação. Eu vou deletar aqui e vamos fazer tudo de novo aqui para vocês verem, tá? Opa, deletei. Ó, vamos começar pelo BOPP Fosco, tá? Imagina o seguinte, conforme aqueles parâmetros que eu passei aqui no CorelDRAW, a gente vai botar aqui, ó, custo fixo, custa 5 reais, tá? O custo unitário, ó, me custa lâmina 80 centavos, beleza. E qual o lucro que eu quero ter? Ah, eu quero ter 15 reais de lucro fixo. E o lucro unitário? Eu quero ter 3 reais por folha passada. Beleza. Tá pronto aqui. Só tenho que configurar o formato da unidade, tá? O que que é isso? Por exemplo, esse custo unitário é para mim passar o quê? Uma folha, um A4, um A3, um A4, um banner, né? Não, esse aqui eu estava calculando no A3. Então, beleza, bota aqui que é o A3. E é aqui que vai entrar o tamanho de folha, né? Lá que a gente configurou lá no papel. Então, né? O que que acontece? A planilha, quando ela faz o cálculo aqui conforme a quantidade, ela vai ter o número de folhas, certo? Então aqui, se ele tá 9 folhas, ele tá calculando, ele sabe que vai precisar passar o acabamento em 9 folhas. Qual que é a folha que a gente está usando? Estamos usando o Cochê 300. Lá na configuração, o 300 está selecionado como A3. Então, o acabamento ele vai contar para o A3. Agora, por exemplo, se eu boto aqui 80 centavos não é para o A3, é para o A4. O que a planilha vai fazer? Ela vai multiplicar isso aqui por 2, porque ela sabe que para fazer o acabamento em 1 A3, ela precisa de 2 A4, entendeu? Então, é assim que você tem que selecionar. Se esse custo aqui, tá? O custo e o lucro unitário, tu quer por A3, e tu botou por A3, tu tem que selecionar A3. Agora, se for por A4, tu tem que selecionar aqui o A4. E aí a planilha vai calcular tudo certinho, sem erro algum, tá? A gente já testou diversas vezes isso aqui, tá? Uma outra situação, tá? Vamos supor que, Leno, eu tenho aqui na minha gráfica, sei lá, o serviço eu boto um cordão em cada tag que eu vendo. Eu tenho essa opção de fazer isso. Beleza. Então vamos botar aqui, ó, no acabamento geral, eu vou botar aqui cordão, tá? Cordão. E beleza. Quanto é que custa cada cordão? Leno, custa, sei lá, 10 centavos. Quanto que tu quer ganhar para colocar cada cordão? Leno, eu quero ganhar no mínimo 50 centavos, porque isso dá trabalho. Beleza. Opa, não é lucro fixo, é no lucro unitário. Então a planilha aqui ela já está entendendo, tá? Que tu vai ter um custo de 10 centavos, que é do teu cordão, e mais 50 centavos do teu lucro. Ou seja, para cada tag que o cliente quiser fazer, ele vai ter um custo de 60 centavos, que é 10 centavos do teu custo, mais 50 centavos lá do teu lucro. Mas beleza. Só que se a gente deixar aqui sem configurar, ele vai calcular por folha. Então, imagina o seguinte, a tag do cliente lá tem 10 por 5, certo? 10 por 5, ó, cabe 20 numa folha, né? Para mim fazer 100 tags, eu vou precisar de 5 folhas. Ele vai calcular isso aqui por folha, tá? Aí eu tenho que vir aqui e dizer o seguinte, ó, não, esse custo aqui é por unidade, entendeu? Aqui a gente consegue botar unitário, tá? Eu acho que na gravação não está aparecendo aqui quando eu abro a caixinha, mas tem a opção ali de unitário. Ou seja, a planilha vai entender que esse custo não é por folha, mas sim por unidade. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, geral, né? Vamos colocar aqui agora cordão, tá? E aqui a gente, deixa eu botar aqui em negrito para vocês verem. E aqui eu já tenho o custo. Por exemplo, 100 unidades vai custar 60 reais. Olha aqui, ó.
né? 10 mais 50 dá 60 centavos. Estou dizendo que é por unidade, então vai custar R$60. Agora vamos supor que eu deixo aquilo lá, ó, por folha, ó. Não, é por A3. Ele vai botar lá R$3, tá? Porque aqui eu precisei ali de 5 folhas. 5 folhas vezes 30 centavos dá R$3, entendeu? Então esse passo aqui é bem importante. Se o teu acabamento é por unidade, tu tem que colocar por unidade. Se o que tu tá dizendo aqui é por folha, tu tem que botar aqui e avisar a planilha que é por folha, senão ela vai calcular errado. A planilha é uma conta matemática. 1 mais 1, né, é 2. Agora, se tu botar o valor ali, 1 mais, sei lá, um valor errado, a soma vai dar um valor errado, né? É uma ciência exata aqui, vamos dizer, né? As informações também têm que ser colocadas de forma exata, tá? E vamos, em seguida eu vou mostrar mais alguns exemplos de como você configurar os acabamentos.